Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Cola que Decola. Se você está aqui é porque você já assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2 da Constituição do Estado de São Paulo e faz parte do seleto grupo que sempre continuam, não só iniciam um objetivo, os trabalhos relacionados ao alcance de um objetivo, como continua até alcançá-lo. Então, hoje vamos terminar esse item 2.1.1, que é o capítulo 3, que trata do poder executivo. Está lá presente no título 2 da Organização e Poderes, aqui da Constituição do Estado de São Paulo. Então, já vimos a seção 1, só para retomar, do governador e vice-governador do Estado. Veja aí. Vou enfatizar novamente o artigo 40, muito provavelmente vai cair na sua prova, certo? Seção 2, das atribuições do governador. Seção 3, da responsabilidade do governador. E também vamos fazer hoje, além da seção 3, a seção 4, dos secretários de Estado. Tudo isso logo após a vinheta. Muito bem, então só para não confundir, a seção 2 tem um nome parecido com a seção 3, né? A seção 2 se chama das atribuições do governador. E agora vamos falar da responsabilidade do governador. Artigo 48. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal. Então, repetiu aqui, não entendi muito bem porquê, mas é o que está aí na nossa Constituição. Declarado inconstitucional em que tipo de controle e por quem? Certo? Então, em controle concentrado pelo STF. Estou um pouco rouco hoje, mas vamos aí, continuando. Parágrafo único é a mesma coisa. E o 49. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa será submetido a julgamento perante o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns. Então, quando é que ele será submetido a julgamento? Quando admitida o quê? Contra o governador. Por qual proporção aí da Assembleia Legislativa? O julgamento será perante quem, né? Onde que será o julgamento? E em que tipo de infrações, em quais tipos de infrações penais? Então, admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa. Então vamos voltar. É 1/3? Não. É o que mesmo? 2/3 da Assembleia Legislativa. Sempre que eu venho aqui, às vezes ele dá uma saída fora. Mas vamos continuar. 2/3. Será admitido. Será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns. Agora, declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, certo, desculpa pessoal. O artigo 48, então, foi retirado, né, por ser declarado inconstitucional. Do mesmo modo, parágrafo 1º, 2º. Agora vamos para o parágrafo 3º. O governador ficará suspenso de suas funções. Então, em quais casos, né?
infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. E 2, também foi declarado inconstitucional. Então, suspensão somente um caso, né? Ele ficará o que, pessoal? Quando cometer aí infrações penais, que tipos de infrações penais, quais tipos de infrações penais, e essa denúncia ou queixa-crime for recebida por quem? Em qual momento, né? Quando essa denúncia ou queixa-crime for o quê? For julgada, certo? Não, né? Somente pelo fato da denúncia ou queixa-crime ser recebida, o governador já fica suspenso de suas funções. Nas infrações penais comum, quando essa denúncia ou queixa-crime for recebida por quem mesmo, pessoal? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ aí que vai julgar o governador em infrações penais comuns. Agora vamos então para o parágrafo 4º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Depois de qual prazo é que o julgamento em que cessará o afastamento do governador? Sem prejuízo de que do processo? Então, dentro de 180 dias, esse julgamento tem que estar o quê? Concluído. Se ele não estiver concluído, cessa o afastamento do governador, só que o processo continua sendo executado lá no STJ, certo? Superior Tribunal de Justiça, para você ir aí gravando. Deixa eu sair da tela para ficar mais espaço. Então, vamos para o parágrafo 5º do artigo 49, já no penúltimo artigo aqui da seção 3. Foi declarado inconstitucional também, o 6º da mesma forma. Então, vamos já para o artigo 50, também declarado. Então, assim, terminamos a seção 3, que trata aí das responsabilidades do governador. Muito bem, então já vamos aí direto, né, para a seção 4 dos secretários de Estado, no artigo 51. Sempre que for necessário, né? Na verdade, não se preocupe muito em repetir muito esses vídeos, a menos que for após as questões. Se você está introduzindo, se você já está em fase de revisão, tudo bem, marca aí para de quando em quando você está repetindo, mas se você está introduzindo, se preocupe depois em ir para a fase de questões. Vamos então para o artigo 51. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, os secretários de Estado têm um critério de idade aqui, ó, ele tem que ser maior do que eles têm que ser, né? Maior do que quantos anos? E no exercício de quais direitos? Maior do que 21 anos, ó, novinhos, hein? E no exercício dos direitos políticos. Os secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do governador, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, como falamos aí, os secretários são os braços do governador, não é mesmo? Auxiliares diretos e da confiança de quem, né, que os secretários são. Serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, e bem como
Então, pelos atos o quê? Que praticarem, referendarem, ou retardarem, ou deixarem de praticar, ou seja, por atos comissivos ou omissivos, certo? Pelo fato de fazer ou deixar de fazer. Então, por quais atos? Calma aí. Em primeiro lugar, né, os secretários de Estado são auxiliares diretos da confiança do governador, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar indevidamente qual tipo de ato, pessoal? O ato de ofício. O ato que ele toma a iniciativa por conta própria. Parágrafo 1º. Os secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso 16 do artigo 20, os requerimentos de informação formulados por deputados encaminhados pelo presidente da Assembleia após apreciação da mesa, reputando-se não praticado o ato de seu ofício, sempre que a resposta for elaborada em desrespeito com o parlamentar ou ao poder legislativo, ou que deixar de referir-se especificamente a cada questionamento feito. Como que isso pode ser cobrado, este parágrafo um pouco maiorzinho, né? Os secretários de Estado responderão no prazo aqui, os requerimentos de informação formulados por deputados. Então, o que os secretários de Estado têm que responder? Que tipo de requerimento, quais tipos de requerimento e formulados por qual autoridade e encaminhados pelo presidente de onde, certo? Após a apreciação de quem? Então já vamos aí responder essas questões para ir para a próxima parte do parágrafo. Então, os secretários de Estado responderão dentro do prazo, né, os requerimentos de informação formulado por quais autoridades? Por deputados. Então, se são deputados, eles são encaminhados. Quem que é o chefe lá dos deputados? Presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Lesp. Após a apreciação da mesa, né, que é o órgão aí administrativo da Alesp, reputando-se, se não for praticado o ato de seu ofício, sempre que a resposta for elaborada então ele será julgado, né, reputado, sempre que a resposta for elaborada. Então a resposta não pode ser elaborada em desrespeito a quem ou a qual poder, ou ele também não pode deixar de referir-se a cada questionamento feito, de qual forma ele tem que se referir. Então vamos lá. Ele não pode então tratar com desrespeito qualquer parlamentar, ou mesmo o poder legislativo, e também não pode deixar de referir-se especificamente a cada questionamento feito. Vai ter que dar uma atenção aí específica a cada questionamento, responder um a um. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, os secretários de Estado responderem pelos atos dos dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, a eles diretamente subordinados ou vinculados. Para os fins do parágrafo 1º, os secretários de Estado respondem pelos atos de quais outras autoridades? Temos 3 aqui, superintendentes de quais órgãos, né? Da administração pública direta e o que mais? Tem 3 tipos aqui de órgãos. Então vamos lá. Atos dos dirigentes
diretores e superintendentes, dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração direta, indireta e fundacional. Muito bem. Então agora vamos para o parágrafo terceiro. E como eu disse, se vocês já estudaram, vocês estão entendendo tudo. Se vocês ainda não estudaram, fiquem aí com esses questionamentos, porque assim que vocês forem progredindo, certo? Todas essas lacunas vão sendo preenchidas e é importante que vocês tenham essas lacunas na mente que funcionam como um elemento de motivação para a continuidade dos estudos. Artigo 52A. Então aqui já estamos no penúltimo artigo deste vídeo e vamos para o 52A então. Caberá a cada secretário de Estado, e aqui eu já tinha apagado, né? Semestralmente comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta para a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Muito bem, isso ressoa bastante com o título da seção 4, que é dos secretários de Estado, né? Aí trazendo as competências aqui do secretário de Estado, que é o quê? Como se fosse uma prestação de contas que o secretário deve fazer, aí de quanto em quanto tempo, né? E diante de qual comissão permanente? Que ele nem fala, né? Ele não especifica, porque cada secretário está responsável por uma pasta, por exemplo, a pasta da saúde, outro pela pasta da educação. Então ele vai prestar contas, vai comparecer diante da comissão permanente correspondente à sua pasta. Para a prestação de contas do andamento de quê, pessoal? E também ele deve demonstrar e avaliar, bem como demonstrar, ele também vai demonstrar e vai mostrar lá o avaliamento do desenvolvimento de quê, pessoal? Ele traz aqui 3 partezinhas aí que o secretário vai mostrar diante dessas comissões. Então, a cada secretário de Estado caberá a cada 6 meses, semestralmente, comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições da sua pasta. Então, se ele for da área da saúde, vai diante da Comissão Permanente da Saúde, né? E para a prestação de contas do andamento da gestão, né? O secretário, sendo a autoridade responsável por gerir essa pasta, ele deve, bem como demonstrar, então deve demonstrar a avaliação, né, e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Novamente, ações, programas e metas, ele vai mostrar, vai demonstrar. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores das agências reguladoras. Então, não apenas os secretários de Estado, também os diretores de onde, pessoal, deve fazer o mesmo diante dessas comissões permanentes da Alesp. Assim como os secretários de Estado, também os diretores das agências reguladoras vão aí apresentar as ações, programas e metas aí do seu setor, vamos dizer assim, em que ele está administrando, gerindo. Aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, estamos no parágrafo 2º, no que couber aqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. Então, está querendo dizer que esta norma pode ser complementada pelo que consta lá
no regimento, em qual regimento, pessoal? Do poder e de qual poder? Então estamos falando aí de prestação de contas do executivo diante do poder legislativo, que tem um regimento interno com várias normas aí que disciplinam a atuação dentro da Alesp. Parágrafo 3º. O comparecimento do secretário de Estado com a finalidade de apresentar quadrimestralmente perante a Comissão Permanente do Poder Legislativo a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante no caput deste artigo. Agora vem aí, trazendo uma novidade, que é a obrigatoriedade, né, do secretário de Estado ele comparecer diante da Comissão Permanente do Poder Legislativo de quanto em quanto tempo para demonstrar a avaliação de cumprimento, avaliação de cumprimento do que, pessoal? Por parte do Poder Executivo. E ele está dizendo que o fato dele comparecer ali eu tampei aqui, não posso falar, né? Nesse período aqui que foi tampado, vai suprir qual obrigatoriedade, né? Então eu nem preciso esconder aqui, porque na verdade você tem que lembrar qual obrigatoriedade é essa. Então já vão respondendo aí mentalmente ou mesmo verbalmente. A demonstração, ele tem que comparecer, então, o secretário de Estado tem que comparecer quadrimestralmente, a cada 4 meses, para demonstrar a avaliação dos cumprimentos das metas fiscais por parte do Executivo. Então, se ele comparece a cada 4 meses, isso já supre a obrigatoriedade que traz o caput aqui, que é o comparecimento semestral a cada 6 meses. Ele vai a cada 4, então ele já cumpriu, né? Dentro de 6 meses ele já compareceu lá. É isso que está dizendo aqui. Mas a cada 6 meses são compromissos diferentes, né? Uma coisa é prestação de contas do andamento da gestão. Então faz parte, na verdade, né? E outra coisa é o cumprimento das metas fiscais. Aqui é muito mais específico, este quadrimestralmente aqui. Parágrafo 4º. No caso das universidades públicas estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao presidente efetivar anualmente, no que couber, o disposto no caput deste artigo. Agora está trazendo outras autoridades aqui, que são os reitores e os presidentes, né? Reitores de onde? De quais universidades, né? E os presidentes de qual tipo de fundação? Vamos aí. Pessoal aí que fez universidade pública vai se lembrar aí da famosa, aqui no estado de São Paulo, né? Vai se lembrar aí da famosa FAPESP. Então, esses camaradas aqui têm o mesmo compromisso de prestar contas diante da Alesp, só que com um prazo muito mais extenso, o dobro, né, dos secretários de Estado. Qual prazo que é este? Então, são os reitores das universidades públicas federais? Não, universidades públicas estaduais. Estamos falando aqui da Constituição do Estado. E o presidente, né, da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Efetivar o quê? Anualmente, o prazo é de ano em ano, eles vão lá e prestam contas de que, vamos lá ver de novo, que eles prestam contas das
das metas, não é mesmo? Vamos aqui, ó. 52. Deixa eu mostrar para vocês. Cabe, né? Prestação de contas do andamento da gestão. Vamos até grifar aqui para vocês. Andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar desenvolvimento de ações, programas e metas. Desenvolvimento, certo? Então, as coisas têm que estar progredindo, evoluindo, certo? Eles têm que demonstrar isso perante a Assembleia, que cuida aí do orçamento público, né, arrecadado da população. Então, vamos lá. Agora, artigo 53. Os secretários farão declaração pública de bens no ato da posse e no termo do exercício do cargo. Aparece com aquele artigo que lemos sobre o governador, né? E terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados enquanto permanecerem em suas funções. Então, ele tem que fazer declaração pública de que, e no ato de que, e no término do exercício de que, né, pessoal? E tem os mesmos o que dos deputados, né? Ou eles são equiparados a quem, né? Então, estamos falando aí de autoridades do executivo equiparados a autoridades do legislativo. Os secretários deverão fazer declaração pública de bens no ato da posse e no termo do exercício do cargo e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nessa Constituição para os deputados enquanto permanecerem em suas funções. Muito bem, pessoal, parabéns aí, vocês conseguiram concluir. Vamos dar aqui até um certinho, porque isso daí é motivo de comemoração, não é mesmo? Aí, ó, já demos o nosso primeiro check aqui. Isso não significa que você já está totalmente pronto, mas você fez um grande passo aí, porque na verdade é necessário ainda questões e revisões espaçadas até a sua prova para você não perder nenhuma questão. Mas meus parabéns a vocês e continuem aqui conosco. Inscrevam-se no canal, deixem o like para reforçar e demonstrar que este conteúdo é importante, certo? E vamos fazer aí os brasileiros conhecerem as suas normas, até para vocês poderem cobrar os seus parlamentares. É necessário que vocês conheçam as regras do jogo. Vocês, todos nós brasileiros, certo? Um grande abraço e até a próxima!